Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá, você profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando hoje a 4ª temporada do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. São 4 anos levando informação e principalmente conhecimento para os profissionais de recursos humanos por meio das nossas entrevistas com profissionais de destaque da área. E o podcast Q3 Remuneração é um oferecimento da RH Plus, referência em remuneração. A consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e hoje o Matheus Oliveira, o idealizador do Q3 Remuneração e sócio da RH Plus, não vai poder estar conosco. No próximo programa ele com certeza estará com a gente. E para comemorar este início de 4ª temporada do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, no programa de hoje vamos ter um case de empresa certificada como uma das melhores empresas para trabalhar no setor de tecnologia. Nossa convidada de hoje é Deise Souza, líder de gestão de pessoas e outsourcing da BHS, graduada em psicologia pela Faculdade Arnaldo e mestra em administração de empresas com foco em estratégia, organizações e comportamento organizacional. Deise acumula experiências em posições de gestão em empresas como Azul Seguros, DHL e na própria BHS. Seja muito bem-vinda ao podcast Q3 Remuneração, Deise. Obrigada, Vanderlei. Um prazer estar aqui com você. Legal, muito bom. A minha primeira pergunta para você hoje, Deise, é que eu quero que você faça um resumo, para os nossos espectadores que não conhecem a BHS ainda, quais são os serviços e soluções que a empresa oferece. A BHS, Vanderlei, é uma empresa de tecnologia, a gente tem soluções em TI, e, na verdade, a BHS é até um grupo, né? A gente tem dentro da BHS a BHS Soluções, a BHS Critos, a BHS Axter e a Nansar. Então, são 4 empresas. Dentro disso, a gente tem um portfólio aí que visa aumentar a produtividade e eficiência dos nossos clientes, ao mesmo tempo que a gente mitiga riscos aí. A gente tem alguns serviços, assim, nosso portfólio é bem abrangente, então a gente tem desde talentos na área de TI, então nós somos referência hoje no mercado em prover talentos de TI para as empresas. Então, às vezes a empresa precisa de um profissional específico para um projeto, a gente tem esses profissionais disponíveis. Temos também a parte de automação inteligente, então toda essa parte hoje que a gente em gestão de pessoas precisa tanto, inclusive, que é automatizar processos, robôs, inteligência artificial. Então a gente consegue trazer muito isso para os nossos clientes. Temos BI também, Business Intelligence, temos a parte também de segurança, cybersecurity, que então prevenção de ataques, parte também de compliance, governança, a gente oferece essa parte para os clientes. E, por fim, parte de infraestrutura, que a gente fornece vários serviços dentro de infra para os nossos clientes, e Microsoft 365, que toda a parte, por exemplo, de Outlook, Teams, de Microsoft 365, juntamente até com governança disso, com monitoramento, a gente oferece para os nossos clientes. Então, é bem amplo aí o nosso portfólio da BHS. Legal, muito bom. Agora eu quero que você fale de você. Quem que é a Deise Souza? Fala um pouquinho da sua trajetória dentro da área de recursos humanos. Bom, Vanderlei, eu falo que eu sou uma pessoa apaixonada por gente, apaixonada por estudar. Gosto muito de estar estudando temas de gestão de pessoas. Como você citou, eu sou psicóloga de formação, então meu olhar sempre passa pela psicologia ainda. Também fiz pós em gestão de pessoas, fiz mestrado em estratégia de comportamento organizacional. Passei aí por algumas empresas de diferentes segmentos, onde eu pude aprender bastante. E, assim, coincidentemente também eu comecei a minha carreira na BHS, eu fui formada na BHS, eu tinha trabalhado em algumas empresas, mas fui para a BHS logo no início da carreira como estagiária, então fui analista, gestora, saí da BHS por um tempo, fui morar por questões pessoais, fui para o Rio, morei no Rio, depois fui para São Paulo. Em São Paulo, a gente estava bem na época da pandemia, a BHS me chamou para voltar em 2021, novamente, e aí não pensei 2 vezes, voltei para a BHS de novo. Então, tem essas 2 passagens aí da empresa. Então, é bom que eu conheço desde os primórdios aí de várias ações de gestão de pessoas na empresa, e agora também mais estruturado. A gente, na BHS, a gente foi reconhecida ano passado como a melhor empresa para trabalhar do Brasil.
isso na categorias médias, então me enche a gente de orgulho. Também estamos na lista de tecnologia e também somos a melhor de Minas. Então, é um trabalho imenso de uma equipe também da BHS que valoriza muito pessoas. Então, me enche de orgulho estar, né, nessa missão na BHS. Legal, você falou que agora está mais estruturado aí a área de gestão de pessoas da BHS, né? Então eu quero saber quais são os pilares das práticas de RH aí na BHS. Entendi. Até a gente tem 4 pilares que sustentam toda, não só a área de gestão de pessoas, mas nossa cultura e nosso negócio, que são pessoas, eficiência, inovação e clientes. Então, esses 4 pilares, né, e pessoas vêm em primeiro lugar, realmente pessoas é o centro do nosso negócio. A gente, quando eu entrei na BHS lá atrás, a gente já tinha um ambiente de trabalho muito legal, só que a gente não tinha tantas práticas de gestão de pessoas estruturadas. Eu entrei na BHS em 2010, da primeira vez. Então, a gente começou a estruturar toda a área, né, pensando em programas, trazendo, por exemplo, qualidade de vida, diversidade, desenvolvimento de lideranças e etc. Tudo nesses 4 pilares, né? Que pessoas que a gente está falando aí de trabalho em equipe, de escuta e acolhimento, que é muito forte na BHS, de relação de confiança, eficiência, que para a gente é fundamental, tem que trazer resultado, não tem jeito, resultado, qualidade, e também clientes, agregar valor para os clientes, tornar uma jornada memorável, e inovação, né? Somos uma empresa que inova, que se renova o tempo inteiro, então são os 4 pilares que, desde atração e seleção, remuneração, avaliação de performance, os nossos OKRs, tudo isso é baseado nesses nossos 4 pilares. Legal. E por que a BHS decidiu adotar a metodologia, né, de práticas de RH do GPTW? Bom, Vanderlei, o GPTW ele é uma metodologia mundialmente reconhecida. Então, assim, a gente, como eu falei, a BHS já tinha um ambiente de trabalho legal. Começamos a fazer lá em 2010, 2012, estruturar cada vez mais a área de gestão de pessoas da empresa. E aí a gente pensou, nossa, se a gente tem um ambiente tão legal, a gente quer ser reconhecido como uma das melhores empresas para trabalhar. Naquele momento a gente jamais imaginava ser a primeira colocada do Brasil inteiro, mas assim, a gente queria esse reconhecimento. E quando a gente pega o GPTW, eles têm vários estudos de melhores práticas de gestão de pessoas, de o que dá mais resultado. Então, a gente utilizar a metodologia, a gente não só tem uma base para as nossas ações, mas também a gente mede aí ano a ano como que a gente está em relação ao mercado e a gente tem feedback sobre isso, tanto do nosso time quanto do mercado. Então a gente vai aprimorando aí cada vez mais as nossas práticas e o GPTW é um ótimo balizador para isso. Legal. E qual é a importância de estar, né? Logicamente, por ter ficado em primeiro lugar, né, entre as empresas médias e também estar entre as melhores empresas para trabalhar no setor de tecnologia, levando-se em consideração que está aí competindo com gigantes que também têm ótimos ambientes de trabalho, como o Google, IBM, por aí vai. Exatamente. É muito concorrido. E para a gente é muito importante, assim, primeiro, eu citei os nossos 4 pilares. O primeiro pilar é pessoas. Então, se o nosso primeiro pilar é pessoas, ter um resultado como esse mostra que a gente está no caminho certo, que a gente está colocando em ação no dia a dia aquilo que é valor para a gente. E, então, a primeira coisa, a gente quer o melhor ambiente de trabalho porque é o correto, porque a gente sabe que as pessoas passam a maior parte do dia no trabalho. Então, a gente provê isso para as pessoas, é o correto, é o ético, é o que a gente quer. Em segundo lugar, a gente tem um impacto disso para o nosso negócio. Então, vai desde atração e seleção. Então, a nossa atratividade, por exemplo, como melhor empresa para trabalhar, é muito maior. A gente ganha muita visibilidade, né? Para você ter uma ideia, o GBHS tem aí mais ou menos 220 pessoas. A gente recebe mais de 220 currículos por dia, assim, no nosso site. É como se todo dia uma nova BHS quisesse trabalhar com a gente.
Sendo que, no último mês, por exemplo, 70% das nossas inscrições são de públicos de pessoas de grupos subrepresentados, né? Pensando em diversidade e inclusão. São pessoas que enxergam na empresa um ambiente de acolhimento e de segurança. Então, é muito legal isso, assim, impacta no nosso negócio, mercado de tecnologia. É um mercado super concorrido para a gente encontrar profissionais. Então, se a gente tem esse diferencial, faz muita diferença. Então, isso impacta também no engajamento das pessoas, no orgulho. Impacta, inclusive, Vanderlei, que eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente não imaginava no início, até com os nossos clientes. A gente tem clientes que eu costumo falar que no final é sempre sobre pessoas. Então, os clientes também são pessoas, então os clientes sempre falam que legal trabalhar com uma empresa que se preocupa tanto com as pessoas. Muitos dos nossos ex-colaboradores hoje, inclusive, são clientes da gente. Às vezes a pessoa sai do BHS, vai para alguma outra empresa, precisa de um fornecedor e nos contrata. Então dá muito orgulho, é muito bom ter isso, assim, faz muita diferença dentro da nossa estratégia de gestão de pessoas e faz muita diferença ter esse reconhecimento no mercado. Legal, duas perguntas em uma. Hoje a BHS tem quantos colaboradores e qual que é a porta de entrada aí na BHS? É por programa de estágio, programa de trainee? Qual que é a porta de entrada? A gente tem hoje em torno de 220 colaboradores. A porta de entrada, a gente tem um programa de estágio. Nosso programa, nós sempre mapeamos quais oportunidades que a gente tem e abre esse programa. Varia um pouco, a gente é bem flexível, então é bem inovador. Todo ano a gente coloca alguma mudança. Então, às vezes a gente faz o programa de estágio, por exemplo, com a parte de formação. Então, já aconteceu, por exemplo, a gente vai fazer alguns treinamentos para as pessoas que querem participar, vamos capacitar as pessoas e os melhores colocados entram no nosso programa de estágio também, então isso foi muito legal. A gente faz também, às vezes, só o processo seletivo, mas boa parte do nosso processo seletivo geralmente é dedicado a vagas afirmativas. Nós temos todo ano um censo na empresa que a gente mede, né? Quais perfis que a gente quer trazer para a nossa empresa. A gente acredita muito no poder da diversidade para a inovação, para a gente ter um ambiente de trabalho que com mais engajamento. Então, as nossas vagas, geralmente a gente coloca um percentual de vagas, ou até em alguns casos, vagas afirmativas. E fora o programa também, né, tem os processos seletivos que a gente faz, de profissionais mais sênior também. Tem nossa página de carreiras, tem também, que é o principal, né, o principal local, né, que as pessoas deixam currículo para banco. A gente tem uma oportunidade, olha o nosso banco, e fazemos também esses programas de contratação de estágio e às vezes algo mais específico também. A gente vai contratar profissionais de um determinado perfil e vamos fazer um programa para isso. Acontece também, sabe? Legal. Agora uma pergunta, digamos assim, um pouco mais capciosa, né? A gente sabe que nas empresas de tecnologia, em especial as empresas nacionais, há uma prática muito corrente de contratação de PJ, né? A minha pergunta para você os profissionais que são empregados da BHS são seletistas? Vocês trabalham também com prestador de serviço PJ por projeto? Como é que o RH trabalha a gestão desses colaboradores terceirizados ou prestadores de serviço, caso vocês contratem PJ por projeto? Entendi. A gente tem CLT, a gente só trabalha com CLT estagiário. Exceções, assim, a gente só contrata PJ quando é PJ mesmo. A pessoa vai trabalhar um projeto um mês, algo muito curto. Então, isso a gente realmente pode contratar PJ, mas é muito mais raro, assim. A gente já teve, Vanderlei, talvez uns 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, a gente trabalhava com PJs também. Só que a gente foi vendo naquele momento, pode ser que a gente mude um dia, que para a gente não estava fazendo muito sentido, assim, pela forma como a gente trabalha, por exemplo, de preocupar muito com os colaboradores, fora o risco legal, né, mas assim, às vezes, por exemplo, a pessoa PJ trabalhava por hora e estava dedicada à empresa e adoecia, por exemplo. Como que, às vezes, no momento que a pessoa mais precisa, a gente fala, não vamos te pagar o salário e pronto. Então, isso começou a entrar em choque bastante, né, com o que a gente acredita, a questão de riscos legais, levar isso para trazer mais segurança para os nossos clientes. Então, a gente parou de trabalhar com PJ já uns 10 anos atrás
E a gente hoje trabalha com CLT e estagiários, sendo que dentro do CLT, às vezes, nessa questão de PJ, por exemplo, a gente tem contrato intermitente. Vamos contratar um intermitente para trabalhar algumas horas, mas CLT. É a forma como a gente trabalha hoje. A gente paga o preço por isso, porque o mercado realmente tem muito PJ, então às vezes a gente perde alguns candidatos aí interessantes, porque estão acostumados a trabalhar PJ, ter um líquido maior, mas é a nossa decisão do momento. Pode ser que mude um dia, mas a gente trabalha hoje só com CLT e estagiário. Entendi. Então, isso significa que, em função até da certificação pelo Great Place e até os próprios 4 pilares, isso significa que a cultura organizacional da BHS é uma cultura muito forte, baseada na legalidade, então, né? Na legalidade. Nós ainda brincamos, a gente é muito certinho com as coisas, assim. Então, a BHS é muito certinha. Às vezes, né, algumas pessoas até chega alguém no mercado, algum gestor, por exemplo, fala, nossa, mas eu queria dar um jeitinho aqui. A gente fala, então, aqui é um lugar que a gente realmente é bem certinho com legislação, então a gente só tem realmente CLT. Falhou meu microfone aqui. Olha, vocês têm uma prática de liderança que eu achei interessante, que é esse de Leaders for All. Me explica um pouco dessa prática que vocês têm de liderança aí na BHS. Bacana, Vanderlei. Dentro do GPTW, eles têm uma escala que avalia a liderança. Eles acreditam que liderança é um dos principais, vamos dizer assim, protagonistas mesmo de um excelente ambiente de trabalho. Então, dentro dessa metodologia do GPTW, eles elencam 5 tipos de líder. Tem o líder, o primeiro é o inconsciente, que seria teoricamente aquela pessoa que um colaborador falaria assim, nossa, eu não sou pago o suficiente para aguentar isso aqui, porque é difícil, essa pessoa é muito complicada. A gente tem também, né, dentro da metodologia deles, o líder aleatório, que é aquele líder que às vezes está de um jeito, às vezes está de outro, às vezes com a pessoa da equipe é de uma forma e às vezes é de outra, ou está muito ausente, deixa a equipe, né, se virar, então não é um líder legal também. Tem o transacional, que é o que eles falam que é aquele gestor que está caminhando para ficar um bom líder, só que ele ainda é mais focado nas tarefas, não tem muito foco em pessoas. E tem o bom líder, que é o 4º nível, que aí é o líder que ele é bom, que as pessoas falam, nossa, eu quero entregar esse resultado porque meu líder é muito legal, esse líder ele já se preocupa com as pessoas, com os anseios, sabe o que acontece com a pessoa de forma global, não só profissional. E tem o que é o líder for all, que é aquele líder que se preocupa, né? Que são equipes de liderança, nesse caso, inclusivas, equipes diversas, que traz uma boa experiência para todas as pessoas. Claro que ninguém é perfeito, mas assim, de uma forma geral, as pessoas gostam de trabalhar da experiência do trabalho. E se no bom líder a pessoa fala, por exemplo, eu estou aqui, eu quero ajudar meu gestor a atingir essa meta, ou eu estou aqui, quero atingir essa meta pelo meu gestor, no For All, é como se a frase fosse, nossa, meu gestor se preocupa comigo que eu atinja as minhas metas. Então, ali o colaborador é protagonista. Então, quando o GPTW ele dá esse feedback para a gente, ele traz, né, a gente foi avaliado na BHS que a nossa equipe de liderança são de líderes for all, isso foi muito legal, que mesmo dentro do grupo do ranking no GPTW, só 30% das empresas têm líderes for all. Então, é muito legal saber que a gente tem uma equipe de liderança diversa, que se preocupa com as pessoas de forma global, que coloca as pessoas no centro, compartilham decisões, ouvem sugestões, trabalham em conjunto e coloca as pessoas no centro, que é bem aquilo que eu falei, que é um pilar da nossa cultura, que é ter pessoas no centro do nosso negócio. Então, é muito legal e dá muito orgulho para a gente saber, e também uma construção constante, né? Quem é profissional de gestão de pessoas sabe que é um esforço diário, muito desenvolvimento de liderança, muita preocupação, e ter isso realmente como valor dentro da empresa. Muito bom. Logicamente, dentro desse programa, né, já ficou, pelo menos, implícito para mim que, em função dessa questão de acolhimento, a liderança acolhedora, etc.,
eu imagino que vocês também tenham programas de saúde mental e bem-estar, né? Quais são as práticas que vocês adotam aí na BHS em relação à saúde mental e bem-estar? Uhum. Inclusive, Vanderlei, a gente até ganhou um prêmio ano passado também do GPTW de destaque em saúde emocional. Para a gente foi muito bacana. A gente tem várias ações. Para começar, a gente tem 2 psicólogas que acompanham o nosso time. Então, as pessoas têm total abertura, total confiança para procurá-las. E a gente costuma falar que não existe vida pessoal e profissional, existe vida. Então, tem alguma questão na sua vida, pode ter, na BHS pode procurá-las. Então, as pessoas procuram desde falar sobre desenvolvimento, desenvolvimento profissional, ou alguma questões de trabalho, questões de equipe, como também coisas do dia a dia, por exemplo, sei lá, tô me separando, ou tô com um problema pessoal muito grave. Então, assim, e essas psicólogas fazem acompanhamento, então é um espaço de acolhimento, de confiança que as pessoas têm, isso é muito legal. Além disso, né, a gente tem uma liderança preparada, time de gestão de pessoas preparado também para esse acolhimento. Então, por exemplo, saúde mental não é tabu na BHS, então é algo que a gente fala o tempo inteiro. Temos muitas ações de conscientização, palestras para isso. Temos um pacote de benefícios pensado nisso também, para dar esse suporte, desde incentivo para exercício físico, né, benefício para exercício físico, incentivo para terapia, para psicoterapia. A gente tem também mindfulness na empresa, temos de benefício um bom plano de saúde, um bom plano odontológico. Então, para a pessoa estar totalmente assegurada dessas questões de saúde também com pacote de benefícios. Mas o dia a dia, né? Eu costumo falar que tem uma frase que eu falo muito que é uma frase da Clarice Lispector que fala que são os pequenos brilhos que encantam, holofotes cegam. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando muito de pequenos brilhos. Então, é a pessoa saber que, sei lá, eu posso ligar para a empresa ou mandar mensagem para o meu gestor para falar que eu estou com um problema pessoal e não posso trabalhar hoje, está tudo bem. É a gente ter uma preocupação e não ter uma cobrança, pressão excessiva e nem ter, sei lá, muitas horas extras. A gente trabalha pensando em qualidade de vida mesmo. É a pessoa poder ser quem ela é dentro da empresa, ela ter segurança psicológica para isso. Então, a gente tem um time diverso, um time inclusivo, faz toda a diferença. A questão do respeito, né, das pessoas se tratarem com respeito, de ver isso na liderança, ver isso nos colegas, tá num ambiente de confiança. Então, tudo isso traz para a gente esse ambiente saudável, essa cultura de acolhimento, de saúde mental, que a gente atua não só como não adoecedor, como acontece, infelizmente, tantas vezes no mercado de trabalho, mas como potencializador de saúde mesmo, de trazer isso para as pessoas, de ter educação emocional, de ter acolhimento, de ter as psicólogas. Então, tudo isso faz com que as pessoas tenham uma experiência diferente sobre saúde trabalhando no BHS. Muito bom. Eu sou de um tempo, né? Eu, antes de migrar para o jornalismo, eu fui profissional de RH por 10 anos, né? E eu sou de um tempo, né? Você é muito novinha, você não era desse tempo, né? Onde a área principalmente de recrutamento e seleção, você tinha o psicólogo mais tecnicista, né? Aquele psicólogo que usava muitas ferramentas de avaliação, polêmicas até na época, né? Aqueles testes psicológicos, palográfico, VATEG, por aí vai, né? O perfil do psicólogo mudou muito nesses anos todos, né? Da década de 90 para cá mudou bastante, né? Como é que você vê essa, não reintrodução do psicólogo, mas esse novo espaço que o profissional da psicologia ganhou dentro da empresa, principalmente em relação a esses programas de saúde mental que foram acelerados em função da pandemia de Covid-19? Sim, sim. Olha, eu acho que a gente passou por. Você falou, né? Você é novinha, mas assim, já vi bastante também, sabe, Vanderlei? E eu te falo, eu ouso dizer que pode ser que a gente encontre bastante no mercado aí, não duvide, infelizmente. Mas assim, e fora também que eu acho que até as próprias áreas de gestão de pessoas, a impressão que eu tenho é que assim, a gente passou por momentos que as pessoas até tinham piada de que o psicólogo na empresa estava mandando abraçar a árvore. Há também aquela parte muito tecnicista e muito resultado, e entrou muito nessa vibe. Eu vejo agora que a gente entrou num equilíbrio muito grande em relação a isso, pensando na área de gestão de pessoas em si, de
olha, resultados realmente são muito importantes, ao mesmo tempo a gente precisa ter um cuidado muito grande com as pessoas com saúde mental, a gente precisa parar aqui e falar, não, vamos olhar para as pessoas de verdade. E quando a gente pensa no psicólogo na empresa, nesse acolhimento, nesse cuidado, faz toda a diferença. E aí, assim, com ferramentas validadas, com as questões, com todo o cuidado, com toda a ética ali dentro, e traz resultados para as empresas, sabe? Eu acho que, assim, a psicologia mudou muito, evoluiu muito, ao mesmo tempo as empresas mudaram muito, até diante da necessidade. Assim, mesmo nesse pós-pandemia que a gente passa, nós percebemos as pessoas muito adoecidas e vai aumentar. Saúde mental, assim, né? O burnout virou aí doença do trabalho, doença ocupacional, e vai aumentar. A gente tem aí, a gente pega, quando a gente entrevista jovens, né, pessoal mais jovem, por exemplo, que entra com outro mindset na empresa, parece que ainda é maior ainda o índice de algum sofrimento mental, alguma questão. Então, a gente precisa estar preparado para isso, e os psicólogos, a psicologia e os psicólogos acrescentam muito no trabalho deles e no suporte para a liderança também, porque, por exemplo, as psicólogas que a gente tem na BHS, elas suportam a liderança o tempo inteiro. Porque o líder, por mais que ele seja muito humano, muito preocupado, às vezes ele precisa daquelas dicas mais técnicas mesmo, de, olha, como agir, você está com uma pessoa que tem, por exemplo, TDAH no seu time. Como você vai agir com essa pessoa? Como que é o perfil dessa pessoa? Ou mesmo, sem falar em sofrimento mental, vou falar de potencialidades. Qual que é o perfil comportamental dessa pessoa? Como você extrai o melhor dela? Como que ela fica mais feliz trabalhando? Então, assim, a psicologia agrega muito e é muito importante para a gente cada vez mais ter esse olhar nas empresas. Legal, vamos falar um pouco de remuneração, que é a área de atuação do Matheus, que não pôde participar hoje aqui conosco, né? Mas a gente sempre procura falar de remuneração, portanto que o nome do nosso podcast é Podcast Q3, Remuneração, um canal acima da média, né? Quais são as práticas de remuneração que vocês têm aí na BHS? Vocês, por exemplo, adotam política de stock options, por exemplo, para os colaboradores? Stock option é algo que nós temos estudado, pensado, repensado, e é algo que está no nosso radar. A gente ainda não tem, mas é algo que a gente vê como tendência. Conhecemos, já fizemos contato com algumas empresas que têm, inclusive, mas ainda não trabalhamos com stock option. A gente trabalha com remuneração, né? Com a nossa tabela salarial, a gente faz pesquisa salarial todo ano para ver como é que a gente está de acordo com o mercado. Nós temos também um pacote de benefícios bem atrativo e bem de acordo com a nossa cultura e com os profissionais que a gente busca. Como eu falei, a gente valoriza muito, por exemplo, qualidade de vida, saúde mental, então a gente tem o nosso pacote muito pensado nisso também. E sempre, e de uma forma muito dinâmica, a gente procura fazer com que a remuneração não seja algo engessado dentro da BHS, e que seja algo que a gente, atrelado a performance, então a gente tem avaliação de performance frequente, atrelado à experiência e conhecimento ali, né? São as três coisas que a gente coloca como base, que essa pessoa consiga ter esse crescimento de carreira, esse crescimento profissional ligado a uma remuneração que esteja, né, dentro do mercado, e também que ela possa se desenvolver sem aquela coisa muito tradicional, daquele monte de caixinha, de ter que esperar tanto tempo para ser promovido. Não, a gente acompanha bem de perto isso, sabe? Eu fiquei, perdão, eu fiquei muito curioso quando eu vi o seu cargo, né? Você é líder de gestão de pessoas e outsourcing, né? Qual é a sua atuação nessa atividade de outsourcing aí na BHS? O que acontece? Assim, a outsourcing é a nossa área, que a gente é uma área de talentos da área de tecnologia. Antes eu estava só com gestão de pessoas. E aí, ano passado, no início do ano, surgiu a oportunidade para eu também ter uma área de negócio, né? Foi até um desafio interessante na minha carreira, que eu falei, gente, então eu era área suporte, agora eu tenho uma área suporte e uma área fim também da empresa, uma área que traz negócios. E nada mais que a gente foi percebendo o seguinte, que a gente tem essa área de talentos de TI, que a gente aloca nos nossos clientes. Então, o cliente tem a necessidade, a gente aloca. Ao mesmo tempo, a gente faz processos seletivos pensando no que o cliente quer.
E aí a gente foi vendo que faz total sentido. A gente falar de talentos de TI é falar de gestão de pessoas, é a gente contratar pessoas que vão se adaptar bem àquela cultura e que vão agregar valor ali. E a gente fazer o acompanhamento, porque os nossos talentos de tecnologia, eles não são talentos que às vezes acontece no mercado que a pessoa vai para um cliente trabalhar ali, né, como um terceiro, por exemplo, e a empresa esquece, nunca mais é visto. Não é a experiência que as pessoas têm trabalhando no BHS. A pessoa está dentro do cliente, mas a gente faz o acompanhamento constante, desde performance, a saúde, a tudo. Assim, a pessoa sabe que ela pode contar com a empresa. Além disso, eu quero mudar de cliente, quero um novo desafio. Ela tem essas oportunidades dentro da empresa. Então, assim, eu costumo falar que para a gente ser uma das coisas que me dá mais orgulho da gente ser a melhor empresa para trabalhar é até principalmente pensando nisso, que mesmo com tanta gente que às vezes passa tanto tempo no ambiente do cliente, trabalhando ali em outra cultura, a pessoa está totalmente engajada, motivada e alinhada com os valores da BHS também a serviço do cliente ali dentro. Então tem tudo a ver, sabe? A gente faz desde o acompanhamento, faz a gestão, faz a contratação e para o cliente faz toda a diferença também. Tanto é que, como eu falei, dentro da nossa área de outsourcing, nós temos, inclusive, vários clientes, boa parte dos nossos clientes, inclusive, foram colaboradores que ficaram alocados, que atenderam outros clientes em outro momento, porque eles veem que faz diferença, que a gente agrega valor para o cliente e para o profissional também. Então, eu estou com essas duas áreas, foi um desafio interessante de carreira, e estou gostando bastante, e agrega, e é muito bom ver também o quanto agrega para os profissionais. Você acredita, então, que essa virada que você teve na sua carreira acabou fazendo de você uma RH com visão de negócio, aquela coisa? O RH estratégico não fica só no discurso, ele funciona na prática? Com certeza, Vanderlei. Assim, no início, quando eu fui convidada para ir para essa área, me deu até um friozinho na barriga. Eu falei, não, por mais que a gente fale o tempo inteiro de negócio, de estratégia, nossa, agora é uma área que eu preciso trazer dinheiro para a empresa também, né? Então, mas foi uma virada muito interessante, inclusive tem dado resultados muito legais, tenho aprendido muito, que é um mindset que me ajuda muito com a gestão de pessoas, né? Por mais que a gente estude, a gente conheça, quando a gente está lá sentindo o negócio, quando você tem lá o cliente externo, está numa reunião, sente a dor do cliente, sente a dor do resultado, tipo, olha, esse resultado é esse mesmo, tá tão bom, a meta é essa, faz muita diferença. Com certeza me agrega muito. E assim, eu não sei quanto tempo que eu vou ficar nessa função. Espero que muito tempo, porque eu estou gostando bastante. Mas, com certeza, se eu sair um dia dessa função, eu saio uma profissional de gestão de pessoas com um olhar muito mais abrangente do que eu tinha antes. Então, foi uma oportunidade muito legal que a BHS me ofereceu. Muito bom, para a gente poder finalizar. E RH você imagina aqui no Brasil nos próximos 10 anos? Olha, eu imagino, assim, já vem acontecendo, a gente está no meio de movimento, assim, mas eu realmente é um caminho sem volta, um RH cada vez mais alinhado com o negócio, com a estratégia, ao mesmo tempo muito preocupado com a experiência das pessoas. Então, é um RH que bebe na fonte do CS, né, de Customer Experience, bebe na fonte aí de conhecimentos do marketing, para a gente pensar muito a experiência das pessoas. Então, eu percebo o RH muito dessa forma. Ao mesmo tempo, o RH que deixa de lado, em relação a tempo, os processos mais operacionais, porque a gente está aí, né, a gente trabalha com isso na BHS, a gente sabe que inteligência artificial veio para ficar e vai mudar o cenário de muitas áreas. Então, a gente trabalha, por exemplo, até trazendo um exemplo prático, na BHS a nossa área de automação inteligente mudou um processo dentro do departamento pessoal, que a gente tinha uma pessoa que gastava em média 20 dias aí no mês, olhando o ponto das pessoas, checando, cobrando a pessoa que não bateu ponto. Hoje a gente tem um robô, né, que faz isso em 2 minutos, manda mensagem para as pessoas, checa o ponto, manda mensagem cobrando que a pessoa não bateu ponto. Então, assim, e aí o que essa pessoa faz hoje em dia? Ela tem muito mais tempo para pensar na experiência das pessoas, para inovar, porque às vezes a gente de gestão de pessoas fica tão preso
no operacional, naqueles processos, que a gente não tem tempo de pensar na pessoa ali, de pensar em saúde mental, de pensar em inovar, de pensar em trazer novas soluções para a empresa. Então, isso faz toda a diferença. Então, eu vejo a área de gestão de RH muito mais voltada cada vez mais para o negócio e para a estratégia e para a experiência das pessoas no dia a dia. Com aquele cuidado, como tem que ser, e é o que espera, né? Que se espera de uma área de RH. Eu falo, você não gosta de gente, como você vai trabalhar com RH? Você tem que gostar de gente. E a gente deixando para automação, para robô, para inteligência artificial fazer toda essa parte mais burocrática que ainda toma tanto tempo, infelizmente, dos RHs, que eu vejo que outras áreas têm avançado muito mais do que a gente da área de RH na questão de inteligência artificial e automação de processos. Então, a gente tem aí, sim, um caminho pela frente e excelentes oportunidades, e eu acho que vai ser rápido. Então, é bom que nós profissionais nos adaptemos cada vez mais a essa realidade e até mesmo utilizar, né? Como que eu utilizo mais inteligência artificial no mesmo dia? A BHS, por exemplo, agora a gente tem utilizado o Copilot. Para mim faz toda a diferença. Eu vou escrever um e-mail, coloco no Copilot, que é a ferramenta de inteligência artificial da Microsoft, ele já faz isso para mim. Eu pego um resultado, por exemplo, uma pesquisa qualitativa que eu fiz com o time de pulses, para eu saber como está o clima da empresa, e peço o Copilot, faz uma análise para mim dos principais pontos que aparecem. Ele faz essa análise para mim. Claro, eu ainda olho tudo e vejo, mas eu tenho ferramentas que me ajudam muito nesse dia a dia. Então, com certeza, a gente vai ganhar muito produtividade e tempo para focar naquilo que mais importa. Muito bem, estamos chegando ao final dessa edição do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. E eu quero agradecer a Deise Souza, líder de gestão de pessoas e outsourcing da BHS, pela participação neste programa. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcasts, YouTube e agora também no Amazon Prime Music toda segunda-feira. E lembrando também que o podcast Q3 Remuneração é um oferecimento da RH Plus, referência em remuneração. A consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos. Até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.